frente e deixando um pouquinho a pauta da polarização política de lado, que funciona como um biombo para a gente não ver a problema da economia, vamos falar um pouquinho do que dói no teu bolso. A média da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA 15, fechou o mês de abril em 0,43%. Precisa ver por quê. Espera aí. Sim, puxada pelo preço dos alimentos e de gastos com a saúde. Os dados do IBGE mostram que em março o indicador havia ficado em 0,64%. Este foi o segundo mês seguido de desaceleração após o pico de 1,23% em fevereiro. No acumulado de 12 meses, o índice segue em alta. Em abril, somou 5,49% contra 5,26% registrados no mês anterior. Rodolfo Maris, problema de inflação é que para controlar a inflação, a receita é provocar recessão. E recessão se provoca com o aumento da taxa de juros. Isso é mais velho que andar para frente. Como faremos para controlar a inflação sem parar com a gastação? Sobre essa fórmula mágica, você nos avisa também, Capês, por favor. Mas existe um modo simples da gente pensar na inflação. É só você ir na gôndola do seu supermercado e começar a pesquisar sobre os preços. E quando a gente vê essa taxação, índice 0,49, é uma maneira mais simples de você tentar fazer uma conta, é você fazer isso vezes 12 e comparar com o ano passado. Então, se você pegar aí 0,43 vezes 12, vai dar 5,16. Não é o jeito mais correto de você aplicar e falar sobre o índice, porque ele sobe e desce, depende muito da variação de várias coisas aqui, né? Existem várias vertentes que coloca ele para cima ou para baixo. Mas saber se os alimentos vão diminuir, se o preço e a inflação vai diminuir, é o sonho de todo cidadão brasileiro. Nós temos um governo, Capês, que gosta muito de gastar, que teve aqui o seu orçamento do ano de 2025 sendo colocado nos últimos 15 dias, faz 15 dias que foi aprovado. É isso, Mônica Rosenberg? Foi 20 de março. 20 de março? Então já tem um pouco mais de um mês. Quase um mês. Quase um mês. Ou seja, e daqui a pouquinho nós vamos ter o orçamento de 2026 já. Né? Nós tivemos aqui um projeto, que é o Pé de Meia, que foi aprovado 6,3 bilhões sem que o orçamento fosse aprovado. Ou seja, o Brasil parece um barco que está à deriva, que não se sabe para onde soprar está indo. Nós não sabemos de fato quando isso vai melhorar, Capês. Mas, como o povo brasileiro é um povo de fé, nós esperamos que isso acabe logo. Bom, eu ia dar a palavra ao Paulo Loyola agora para a réplica, mas a Mônica Rosenberg pediu a palavra e ela é filha do grande economista Luiz Paulo Rosenberg. E claro que ela fica o tempo todo consultando o pai dela. Ora, não seja egoísta. Divide conosco o que só o Luiz Paulo está vendo. Consultando não, inclusive todo dia no café da manhã ele fala, ele está vivendo isso muito intensamente. E ele tinha uma aposta, inclusive, que eu falei aqui no Linha de Frente, de que os juros iam começar a cair depois da próxima reunião. E aí vem esse indicador, gente, esse indicador é um indicador de queda, é um indicador de que o IPCA 15 deste mês foi abaixo do anterior. Para quem não entende, o 15 significa de 15 dias no 15º dia do mês. Então, tem um IPCA do 0 ao 31 e tem um do 15 ao 15 do mês seguinte. Esse índice está menor. É um ótimo sinal, quer dizer que a inflação acabou? Não, mas é que a tendência é de queda, a tendência começa a ser de queda da inflação, que ainda não é queda dos preços, porque enquanto há inflação significa que o preço está subindo, porém, o Banco Central já está dizendo que vai fazer só mais um aumento de juros, porque isso estava combinado, vamos lembrar que estavam combinados mais os 2 aumentos, e que no próximo já não vai haver aumento. E os juros futuros já estão caindo. Então, é um sinal positivo. Agora, temos que lembrar, alimentos, gôndola do supermercado, não é o único fator de cálculo do IPCA, não é o único fator de cálculo da inflação. Então, realmente, tem muita coisa que entra nesse cálculo que está puxando o índice para baixo, apesar de
a inflação e o preço dos alimentos continua subindo, então no nosso bolso continua doendo muito. É uma coisa muito maluca de você dizer os índices e os indicadores são positivos e quando você vai no supermercado a gente tem vontade de chorar. Ô, Mônica, só para aproveitar aqui, Maria de Carli. Claro. Bolsa ou fica mais em renda fixa por enquanto? Tem que pagar meu pai para saber. Essa é ó. Eu tava aqui pensando Tá nisso. bom. Maria de Carli. Olha, eu acho que o que a Mônica tocou é interessante, porque eu até falei disso em programas anteriores, isso aconteceu até nos Estados Unidos, né? Nas eleições de 2024. A gente via uma economia que não havia uma crise econômica, o PIB não decrescia e a inflação estava relativamente controlada. Isso até houve uma discussão, né, lá no FED, baixa ou não baixa a taxa de juros, sobe ou não sobe a taxa de juros, e por conta do efeito tardio, né, principalmente da Covid e toda a crise que ocorreu da Covid, os preços dos alimentos nos Estados Unidos continuavam altos, apesar da economia já estar estabilizada. E eu vejo que isso vai tender a se repetir aqui no Brasil. Não vejo esses preços caindo no curto prazo para 2026. Então, o governo vai ter que, erguer aí a manga para conseguir se manter no poder. Então, vai fazer empréstimo, vai criar empréstimos criativos, vai fazer uma série de pataquadas econômicas para justamente conseguir fazer com que o brasileiro consiga arcar com os custos que está tendo no preço dos insumos básicos e como isso impacta no efeito dominó em toda a economia. Porque não é só os alimentos que vão crescer o preço de outras coisas. A gente já está vendo os combustíveis e a gente sabe que alimentos e combustíveis são calcanhar de Aquiles de cada governo. Então, vejo sim um efeito tardio de controle econômico que a Mônica mencionou, mas ainda vamos sofrer muito com isso e vai impactar sim em 2026. Veremos, eu aposto que a gente vai ver um efeito Biden à la Tropicana em 26 aqui no Brasil. Muito bem. Se vier o efeito Biden, prepare-se para dormir bastante tempo. Meu querido Paulo Loyola, você, acima de tudo, é um profissional da área de marketing político, aliás, da melhor qualidade. O Datafolha, no dia 30 de setembro de 2024, há 2 dias da eleição do primeiro turno, dava 15 pontos de vantagem do presidente Lula sobre Bolsonaro. O Paraná Pesquisas, na mesma data, dava 6 pontos de diferença. 2 dias depois, a diferença foi de 5 pontos entre Lula e Bolsonaro. O Paraná Pesquisa lança agora uma campanha. No início de abril, o Datafolha dava Lula vence em todos os cenários e agora o Paraná Pesquisas, que tem acertado, dá mais recentemente, bem mais nova, dá que o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e até mesmo o Tarcísio ganhariam do Lula. Claro que está pegando um cenário, um momento do cenário. Como você vê a repercussão da pauta econômica no humor do eleitor, se é isso ou não que está afetando, e com as perspectivas, você vê a possibilidade de uma recuperação de imagem a médio prazo? Bem, Capês, o que a gente está vendo nessas pesquisas, como você mesmo já falou e eu reforço, é um retrato do momento. A gente vai precisar entender como é que esse cenário vai estar em 2026 e também todo o comportamento dos atores até lá, quem vai estar no páreo, o discurso, os argumentos e todo o jogo político, as parcerias, quem vai ser vice, quem vai estar em cada local, quem vai priorizar Senado ou Câmara ou presidência. E isso vai da estratégia de cada partido. Esse jogo está extremamente aberto ainda, por enquanto. Sem nenhuma dúvida, esse ponto é um ponto que pesa na avaliação do eleitor, mas tem outros pontos que, na verdade, também pesam, né, Capês? O que a gente vem vendo em relação ao comportamento do eleitor nesses últimos anos é que tem uma mudança socioeconômica e política muito relevante. Primeiro, já não há, como havia em anos anteriores, quem mostrou isso foi muito bem a pesquisa da Quest, já não há um medo do eleitor de perder acesso a benefícios governamentais no caso de troca de governo. Isso pesa muito para o PT. Também, hoje, tem um tipo de comportamento extremamente influenciado por um pensamento mais liberal, onde, quando as coisas vão mal, as pessoas associam muito ao governo. Quando as coisas vão bem, as pessoas associam muito a uma individualidade, a um mérito próprio. Então, as pessoas estão extremamente desgastadas, não há uma esperança de longo prazo. Não tem um momento
onde você avalia, de fato, a qualidade da gestão pública. Tem uma série de bons programas do governo que não estão sendo levados em consideração pela população, porque a gente tem uma nova dinâmica de disputa narrativa que depende não só da comunicação do governo, das mídias do Lula e tudo mais, mas de todo o ecossistema que estaria a favor deste governo. Então, todos esses elementos precisam ser levados em conta. Muito bem colocado. Agora, Mônica Rosenberg, você vê no Brasil hoje, muita gente vê um Brasil polarizado, dividido, altamente politizado, onde o enfoque objetivo e imparcial dos problemas cede espaço para a narrativa, seja de que lado for. E isso tem sido uma visão que afeta o judiciário, o legislativo e o executivo. Até que ponto esse tipo de situação impede que o Brasil esteja unido para enfrentar problemas que são verdadeiramente estruturais, como é o crescimento do crime organizado no país, a criminalidade violenta e o cenário internacional caminhando por uma hostilidade com o nacionalismo de cada país, suplantando uma visão globalista de cooperação mútua. Como é que o brasileiro vê isso no momento em que parece que o governo não tem um projeto econômico contínuo e estruturado? Pois é, Capês, não só o Brasil não está unido, mas estamos enfrentando uma criminalidade unida. Porque quem assiste a Jovem Pan lembra que Comando Vermelho e PCC fizeram um manifesto de união aí para fortalecer seus movimentos. Então, não só nós não estamos unidos, mas nós não estamos discutindo tecnicamente os assuntos importantes. A discussão fica justamente absolutamente ideológica e soluções que poderiam acontecer não acontecem. Agora, eu queria esclarecer duas coisas. Primeiro, a Maria me perguntou aqui, você está dizendo que a Selic vai cair? Não é que a Selic vai cair, tá, gente? Ela vai parar de subir depois do próximo aumento e isso já é uma grande coisa, que ela pare de subir. E a segunda questão é que foi muito linda a fala do Loyola aqui sobre tudo que o governo Lula está fazendo de maravilhoso e realmente podia estar muito pior. É importante lembrar que nós temos um ministro da Economia que está sempre na imprensa falando de meta fiscal de déficit zero. Isso é maravilhoso, isso é absolutamente liberal e inesperado para um governo populista de esquerda. Então, há sim algumas coisas que eles conseguem não atrapalhar muito e nós devemos entender e valorizar essas coisas. Deveria estar melhor? Deveria estar todo mundo comendo picanha e tomando cafezinho? Foi a promessa de campanha, mas estamos muito longe disso.